Já em sua mesa, ela fica imaginando que Jivon estava correta. Ele realmente não leu nenhum dos documentos, afinal ela não reescreveu nenhum. Ela apenas fez algumas pequenas mudanças. O plano de Jivon está posto. Então, pessoal, antes de mais nada quero aqui agradecer a todos que se inscreveram no canal. Isso nos motiva a trazer essas belíssimas obras para vocês. Vamos para o vídeo. Chega a hora da reunião para a entrega do relatório de Yang para o primeiro chefe, o Sr. Yu. Jivon envia uma mensagem para Yang dizendo que ela levará o relatório para o Sr. Yu. Yang fica sem entender, até porque, na verdade, o relatório original está com ela. Mas ela imagina que Jivon tem algum plano. Vemos Jivon entregando o relatório para o Sr. Yu. Ela diz que o relatório foi verificado pelo Sr. Kim. Pouco depois eles estão na mesa de reunião. A Sra. Yang começa a explicar as páginas das quais estão cada tipo de planejamento do produto, mas imediatamente o Sr. Yu a interrompe. Ele diz que um dos itens citados não está na página específica da qual ela diz que está. Nessa hora o Sr. Kim fica muito bravo com a Sra. Yang. Ele fala que a mandou entregar o relatório como estava. Ela, sem entender nada, se desculpa e diz ter trazido o plano errado. O Sr. Kim, com uma cara de bacalhau, entrega outro relatório para o Sr. Yu. Ele verifica o relatório e então pergunta a Yang se aquele relatório é o que foi rejeitado. Ela responde que sim, tentando se justificar. O Sr. Yu pergunta ao Sr. Kim por que ele rejeitou aquele relatório. Ele responde que foi por ele estar todo errado. Ele inclusive afirma ter rejeitado várias vezes. Ele diz que provavelmente a Sra. Yang teria pegado coisas aleatórias da internet, pois todos os relatórios estavam péssimos. O Sr. Yu aparenta estar bravo, jogando o relatório em cima da mesa. Ele diz que ambos têm desenhos diferentes, porém o plano é o mesmo. Ele pergunta que diabos fez o Sr. Kim ao ler um relatório e reprová-lo, ao mesmo tempo em que ele lê o mesmo relatório e o aprova. O velhote fica bravo com Yang, perguntando que tipo de brincadeira é aquela. Jivon então aparece e diz que apenas o primeiro relatório foi feito pela senhora gerente Yang Juhan. O relatório que o Sr. Yu tem em mãos foi feito por ela. O Sr. Yu a chamando de senhorita Kang. Pergunta o que ela está falando. Jivon explica que a senhora Yang estava passando mal esses dias, então ela tentou ajudá-la. Como ela pensou que o relatório já era bom, ela então apenas o transcreveu e repassou para o Sr. Kim. Ela fala que a Sra. Yang não teria tempo para refazer o relatório, por isso ela mesmo fez em seu lugar. Jivon diz que o primeiro relatório foi ela que fez também. Ela se desculpa dizendo que o erro do primeiro relatório também foi dela. O velhote Kim, gritando, pergunta se Jivon enlouqueceu. Não tinha erro nenhum no relatório. Então o Sr. Yu interrompe, chamando de gerente Kim Kyug-woo. Ele pergunta ao velhote quem deve desculpas a quem. O velhote, com cara de tacho, pede desculpas e diz que cometeu um erro porque estava cansado. O Sr. Yu, bravo, ordena ao velhote que faça um pedido de desculpa por escrito no mais tardar até o dia seguinte. Jivon entrega o relatório e o Sr. Yu diz que de agora em diante, todos os relatórios devem ser entregues diretamente a ele. Ele retoma a reunião e pede para que a Sra. Yang recomece sua explicação. Vemos Jivon com um semblante irônico e Yang com uma alegria no olhar, mas por sua vez, o velhote Kim e Jeong estão com aquela velha cara de tacho. Fim da reunião, todos voltam aos seus postos. Jivon fica aliviada por ter dado tudo certo. Ela recebe uma mensagem da Sra. Yang. Ela agradece a Jivon. Logo em seguida, recebe também uma mensagem de Jeong. Nessa, Jeong enfatiza que Jivon não se esqueça do compromisso prometido para o próximo domingo. Jivon, meio sem entender, garante não ter marcado nenhum compromisso com ninguém, mas de repente algo vem em sua memória. Jivon fica visivelmente assustada com alguma lembrança. Em pensamento ela diz se lembrar da reunião de eventos. Inclusive, ela quer apagar esse dia da sua memória. Foi o dia que Jeong disse que mostraria um restaurante famoso. Então vemos um flashback desse dia. Jivon, ao chegar no evento, ouve pessoas cochichando umas com as outras. Elas estão se perguntando se Jivon implorou para que Jeong a levasse. Dizem que ela não tem vergonha. Falam mal de suas roupas e de seus brincos. Dizem que ela provavelmente tentou copiar Jeong.
mas que nela não ficou bem. Jivon, ainda com um olhar assustado e envergonhado, é abraçada por Jeong, que diz que sua amiga Jivon veio com ela. Jivon diz que precisa ir ao banheiro. Já no banheiro, ela se tranca em uma das cabines e senta no vaso sanitário. Enquanto isso, outras pessoas entram no banheiro. Trancada, ela novamente escuta pessoas falando mal dela. Por que Jeong é tão amigável com essa sonsa? Enquanto estávamos na escola, Jeong foi quem sempre cuidou dela, e no final, quando arranjou um emprego, ainda levou consigo. Jivon, em prantos, ficou trancada no banheiro por 30 minutos. Quando ela voltou, já não tinha mais ninguém, inclusive Jeong já não estava mais lá. É aí que aparece um moço chamando pelo seu nome. Sua lembrança então é cortada quando Rujon a chama. Ela pergunta o que Jivon vai fazer no domingo e a convida para ver as ruas arborizadas junto com ela. Jivon diz ter compromisso no domingo. Rujon fica com uma cara de lerdona se lamentando. Jivon então pergunta se ela gostaria de ir durante o dia para dar uma olhada. Rujon fica extremamente feliz, dizendo que vai planejar algo muito bom. Ela então pega um batom e começa a passar. Jivon nota que aquele batom é o mesmo que ela viu no porta-luvas do carro do Sr. Yu no dia em que ele lhe deu uma carona. Ela fica pensativa quanto ao fato de Rujon estar mesmo saindo com o Sr. Yu. Ela imagina que eles têm personalidades totalmente opostas, mas ela acredita que vai ficar tudo bem, já que há Rujon. Elas estão saindo pelo corredor enquanto conversam sobre o passeio. Nesse exato momento, elas passam pelo Sr. Yu, que pergunta onde elas vão esse final de semana. Rujon, com cara de bravo e sem sequer parar, diz que não vai a lugar nenhum. Jivon fica surpresa. Olhando para trás, ela se pergunta se ficará tudo bem ir mesmo assim. Ela também imagina que, como esperado, o chefe e Rujon estão saindo em segredo. Vemos então o Sr. Yu dando um suspiro profundo. Já no domingo à tarde, vemos Jivon ir a uma loja buscar as lentes de contato que ela havia pedido. Um pouco mais tarde, Jivon chega para se encontrar com Rujon para irem ao passeio. Rujon começa a abraçá-la e elogiá-la, dizendo que Jivon está linda sem os óculos. Jivon pergunta como fica melhor, com ou sem os óculos, pois é a primeira vez que ela usa lentes. Ela também fala que da última vez que viu o chefe sem os óculos, ele parecia mais bonito. Nessa hora, Rujon fica com cara de quem viu um fantasma. Então Jivon imagina que Rujon não gosta que elogiem seu namorado. Rujon desvia do assunto, dizendo que tem muitos planos para o dia. Elas vão juntas até um salão de beleza. Já lá, Rujon a apresenta para a cabeleireira. Rujon diz que Jivon é sua chefe e que ela é a sua favorita na empresa. A cabeleireira diz que é difícil ver a chefe andar com funcionários. Ela diz também que vai dar um talento no visual de Jivon. Uma observação: Jivon é realmente chefe de Rujon, pois ela é gerente assistente do Sr. Yu. A moça do salão então começa os trabalhos no visual de Jivon. Ao fim do processo, Rujon fica chocada com o resultado. Jivon está se perguntando se aquela no espelho é realmente ela. Seu celular então toca. É Jeong. Jivon então atende e Jeong a lembra que hoje é o dia do evento. Também diz para Jivon não esquecer de usar os brincos que ela deu. Jivon diz que se certificará disso. Jivon desliga o celular e, com um olhar irônico, ela chama por Rujon e pergunta se elas devem ir às compras. Rujon faz sinal de ok. Com um sorriso meigo ela responde que sim. Algum tempo depois, vemos Jeong reunida com o pessoal no local do evento. Um deles diz que Jeong melhorou muito depois de arranjar um emprego em uma grande empresa. Ela diz que teve sorte pois Jivon a apoiou muito. Um deles indaga o porquê de Jeong ainda se encontrar com Kang e Jivon. Também pergunta se ela esqueceu o quanto Jivon a fez sofrer. Jeong diz que tudo ficou no passado. Uma garota da mesa diz que Jeong é mesmo muito boazinha e ingênua. Outra pergunta se Jivon ainda usa roupas ridículas e óculos sujos. Jeong pede para não falarem assim e diz que Jivon ficou muito bonita. Jeong então pega o celular e liga para Jivon. Ela diz que já está no restaurante e pergunta onde Jivon está. Jivon responde que já chegou. Exatamente como da primeira vez, ela já estava na frente da mesa ouvindo a conversa toda. Vemos geral abismados com Jivon. Ela desliga o celular e, com um sorrisinho no rosto, diz que há muito tempo não se viam. Jivon se junta à mesa.
Ela pergunta o que está acontecendo. Ela imaginou que seria um encontro apenas delas duas. Jeon, gaguejando, diz que era uma surpresa. Logo chega um cara dizendo que Jivon está muito bonita e que ele quase não a reconheceu. Jivon também não o reconhece. Então se apresenta dizendo que se chama Kim Taesong. Ela então se lembra que ele é um cara que sempre a zoava no colegial. Kim Taesong também se junta à mesa. Ele pergunta se Jivon tem namorado e pede o número dela para manter contato. Alguns minutos depois, Jivon se levanta e diz que vai ao banheiro. Enquanto ela vai saindo, vários garotos estão a elogiando. Vemos Jeong visivelmente aborrecida. Ela se pergunta que diabos está acontecendo. Cabelo, roupa, bolsa, salto alto. O que deu em Kang Jivon? Ela indaga. Vemos Jivon já no banheiro. Foi na terceira porta à esquerda, há 10 anos atrás, e ela se lembra vividamente. Que tipo de rumores Jeong andou espalhando sobre ela? Por que os amigos de Jeong a odeiam tanto? Após essas indagações, Jivon novamente se lembra das pessoas a julgando de ter sido tão ruim com Sumin Jeong. Jivon então se senta no vaso, com um olhar de desgosto e frustração no rosto. Ela imagina que vai descobrir que tipo de asneiras Jeong andou espalhando sobre ela. O celular de Jivon toca. É apenas uma mensagem do diretor perguntando onde ela está. Jivon havia esquecido de ativar o modo silencioso. É final de semana, então ela se pergunta se há algo importante. Todavia ela responde dizendo que está em uma reunião de encontro com amigos. De repente Jivon ouve pessoas entrando no banheiro. Uma delas diz que não acredita em Kang Jivon. Outro diz que provavelmente Jivon deve ter perturbado Jeong para que deixasse ela vir. Também diz que ela só veio para mostrar sua bolsa falsa e seu rosto falso de cirurgia plástica. Eles passam algum tempo falando mal de Jivon, ela não suportando mais toda aquela conversa. Ela abre a porta e pede para que expliquem o que ela fez com Jeong durante o ensino médio. Uma das garotas diz que Jivon continua sendo falsa. Ela pergunta se Jivon se lembraria se ela dissesse que é por causa do Baekhyun. Jivon fica realmente surpresa e se lembra do tal garoto. A menina, apontando o dedo para Jivon, afirma que Jeong gostava dele, mas Jivon não deixou que ela se declarasse para ele. Jivon continua surpresa. Em pensamento ela garante que não foi assim que aconteceu. Na verdade era Jivon que gostava de Baekhyun. Jivon se lembra que Jeong a falou uma vez que o garoto havia dito que gostava dela, mas ela não sentia nada pelo garoto. Jivon então explica que ela realmente gostava de Baekhyun, mas ela não sabia que Jeong também gostava dele. Portanto ela nunca se intrometeu para que Jeong não se declarasse. A garota continua brava com Jivon e pede para que ela deixe Jeong em paz. Uma outra garota diz que agora que Jeong arranjou um emprego na companhia UIK, agora Jivon a deixará em paz. Jivon fica novamente surpreendida. Colocando a mão dentro da bolsa, ela tira o seu cartão e diz que na verdade foi ela que indicou Jeong, que acabou sendo contratada como empregada. As três garotas ficam olhando abismadas para o cartão de contrato da senhora gerente assistente Kang Jivon, time 1 de marketing na companhia UIK. Jivon, com uma pequena ironia no rosto, diz que, como eles podem ver, ela estava bastante ocupada na companhia para estar arrumando seu rosto com cirurgia plástica. Todavia ela diz que pôde perceber que a bolsa de Ranjiv é falsa. Ela fica putaça dizendo que sua bolsa foi comprada no shopping. Outra manda Jivon pedir desculpas imediatamente pelo que ela disse. Como essa caipira pode falar assim de Ranjiv? Jivon diz que quem deve um pedido de desculpas são elas, que sem nenhuma confirmação de tudo que ouviram, elas saíram por aí falando mal dela. Aparentemente as garotas estão envergonhadas. Jivon diz que pedirá desculpa por ter falado que a bolsa era falsa. Porém ela pede o recibo do shopping. A menina se esperneia dizendo que quanto mais Jivon fala, mais ridícula ela fica. Jivon se aproxima e pergunta se a querida ficou bravinha. Também diz que passou pela mesma situação. Ela diz para as garotas ir perguntar tudo a Jeong. Ela se vira para ir embora. Dando um tchauzinho, ela diz que foi bom encontrá-las hoje, porém não vai se repetir. Vemos Jivon com um olhar realmente triste. Ela se lembra do garoto que ela gostava. Baekhyun era o popular presidente do conselho estudantil.
Ele era um garoto tão belo que emanava luz, talvez seja por isso que ela passou a gostar dele, mas naquele tempo, Jeong havia dito que ele tinha se declarado para ela. Jivon se pergunta no que ela está pensando. Isso ficou no passado, inclusive ela percebe que o garoto nem apareceu. Jivon ainda com um olhar triste imagina que o garoto deve estar ainda mais bonito que antes. Vemos Bae Kyun falando ao telefone. Diz para alguém que acabou de chegar no evento. A pessoa do outro lado do telefone diz que Jivon está lá e que ela está realmente deslumbrante. Ele nem a reconheceria se a visse. Ela não é mais aquela caipira de óculos. Bae Kyun pede para não falar assim. Jivon sempre foi bonita, diz ele. Nesse momento, eles estão separados apenas por uma porta de vidros. Antes que a porta se abra, Jivon se pergunta por que lágrimas estão descendo de seus olhos, ao mesmo tempo em que a pessoa do outro lado da ligação diz apostar que Bae Kyun jamais a reconhecerá. Eles então se cruzam. Jivon passa triste chorando de cabeça baixa enquanto ele fala ao telefone. De repente ele interrompe a ligação e chama por Kang Jivon. Ela surpreendida olha para trás. O garoto diz que quer falar com ela. Uma pequena lembrança vem em sua memória. Ela diz que é justamente a lembrança que ela sempre quis esquecer. Nessa lembrança, Bae Kyun a pergunta se ela sempre pensou que ele era esse tipo de pessoa. Jivon se pergunta por que essa lembrança está voltando. Bae Kyun grita dizendo que só está ali para vê-la. Já no banheiro, Jeong parece bastante encrencada. As garotas estão a convidando para uma conversa.